Então, as consequências dessas crises que a gente viu até agora são, primeiramente, o clero perde parte do seu poder. Se antes as pessoas achavam que as condições que elas viviam era uma questão divina, não tem nada o que fazer, agora elas pensam diferente. Tá? Com o surgimento da burguesia também, o clero vai ter problemas com a burguesia. A burguesia queria se expandir, cobrar juros. O clero não gostava muito da burguesia, não. Tá? A nobreza perdeu suas terras porque teve que pagar as suas dívidas e viu ali o seu poder diminuído. Ela não tinha mais moral com as pessoas. Os camponeses conseguiram suas próprias terras através de revoltas ou tomadas e se livraram da servidão. Agora eles eram trabalhadores assalariados. A burguesia se fortaleceu e passou a influenciar cada vez mais o governo das cidades e a administração real. Por quê? A nobreza pagava impostos, a burguesia pagava impostos. Então, ela dava muito dinheiro. Ela rendia muito dinheiro. Então, você começar a fazer o que a burguesia quer, você vai ter mais dinheiro entrando ainda para o governo. Nesse esquema, gente, a gente vai ver a formação dos estados nacionais. O que significa? O que antes era dividido em vários feudos na mão, né, no poder dos senhores feudais, agora isso vai se concentrar na mão de uma pessoa. E essa pessoa é o rei, tá? Então, o poder que era descentralizado passa a ser centralizado na figura de quem? Do rei. Então, ele agora vem acima da igreja. Ele é absoluto, ó. Monarquia absolutista. Ele é poder absoluto. E aí, ele vai criar algumas regras para a formação de um Estado nacional, de um reino unificado, né? Aí que futuramente vão dar origem aos países, alguns que a gente conhece hoje: Espanha, Portugal, França, Inglaterra, tá? Então, o que ele vai fazer? Criar um território nacional, criar um exército nacional. Antes o exército era dividido entre os senhores feudais, vários exércitos. Agora ele vai fazer um exército só para todo o território nacional. Impostos nacionais, ou seja, cobrados em todo o território de todas as pessoas. Língua nacional, vão baixar leis para definir qual vai ser a língua falada naquela localidade. Moeda unificada, a pessoa comprando no sul, nordeste, sudoeste daquele localidade, ela vai pagar, a moeda dela tem o mesmo valor, né? E o sistema de pesos e medidas unificados. Não vão vender mais por palmo, por exemplo, como eles já mediam, né? 10 palmos de tecido, porque a mão das pessoas é completamente diferente uma da outra. A medida é diferente. Então, eles vão padronizar isso daí para ser justa essa troca, essa venda comercial, tá? Então, como que funcionava esse Estado absolutista? Você tinha que agora, representando o Estado, decidindo tudo sobre o Estado, o rei. Abaixo dele, a gente vai ter a igreja e a nobreza feudal. E a burguesia, que explorava os artesãos, pagava impostos para o rei. Então, a burguesia pagava impostos. O artesão, que era explorado pela burguesia, também pagava impostos para o rei. Os camponeses também pagavam impostos para o rei, tá? E ainda pagavam alguns impostos feudais para a nobreza. O rei, a igreja e a nobreza eram sustentados por todo o restante da população. Professor, eles pagavam alguma coisa? Nada, né? Eles só eram sustentados. Eles viviam dos privilégios que eram dados a essas classes. Tá? Então, todos os súditos obedecem ao soberano, impostos, leis, moedas e exércitos nacionais, centralização do poder, na figura de quem? Do rei. Ele é um rei absolutista. Se ele decidiu, tá decidido, não tem mais o que discutir. Então, todas as classes vão aí sustentar o rei. Para que o rei ficasse no poder, com o poder centralizado na mão dele, o feudalismo tinha que acabar. Então, chega ao fim o feudalismo, inicia-se uma nova era econômica, mercantilismo, baseado no
Antes era baseado no feudo, feudalismo, baseado na terra. Agora é mercantilismo, baseado no mercado. Então, como que funciona? Nós temos um Estado absolutista, onde o rei manda em tudo. Ele tem o apoia, né, os negócios da burguesia. Por quê? Porque é a burguesia que paga mais impostos. Então, ele vai fazer de tudo para que a burguesia ganhe cada vez mais dinheiro, para ele também ganhar mais dinheiro. E o Estado sustenta os nobres, né, pagando-lhe renda. Então, o camponês, o artesão, a burguesia pagavam impostos, o rei pegava uma parte desse imposto que era pago e dava para os nobres. Né? Por que ele fazia isso? Para que os nobres apoiassem ele como soberano. Tá? O que o mercantilismo queria? Fortalecer o Estado e a burguesia. Assim, eles podiam cobrar mais impostos ainda desse pessoal. Os objetivos desse mercantilismo: reforçar o poder nacional. Metalismo, quer dizer, busca por metais preciosos, ouro, prata, tá? Quanto mais tesouros preciosos aquele Estado Nacional tem, mais poderoso ele é. Busca de balança comercial favorável. Eu vou comprar o mínimo possível de outros povos e vou vender o máximo possível do que eu consigo produzir. Assim, o dinheiro fica aqui dentro do meu Estado Nacional. E para conseguir isso, os meios utilizados foram barreiras alfandegárias. O que quer dizer isso? Por exemplo, se fosse hoje em dia, chegou um celular lá no porto. Ele está custando, sei lá, R$100. Ah, mas você vai querer vender aqui dentro? De onde que você veio? Veio da China. Ah, você veio da China? Então tá. Então você tem que pagar um imposto aqui para entrar dentro do Brasil para a gente poder vender. De R$100 ele foi para 300. Então ele vai ficar muito caro. Imagine isso naquela época. Chegou um sapato lá no porto. Ele custava, sei lá, 5 dinheirinhos mercantis deles lá, né? Pagou o imposto, foi para 25. E dentro daquele Estado Nacional, você tem vários sapateiros que vendem sapato a 5. Você vai comprar o produto que veio de fora? Não. Isso tudo para manter a balança comercial favorável. Eu cobro imposto de tudo que chega de fora. Beleza? Estímulo à expansão marítima e colonial. Por que eu preciso expandir? Conhecer outros povos. Para vender para eles o que eu começar a produzir e para encontrar ouro e metal precioso. É por isso que, em um determinado momento, chega para nós aqui Portugal, colonizando o Brasil. Ele estava em busca ou de pessoas para comprar o que eles produziam, né? Ou de um local onde eles pudessem produzir e buscar metais preciosos, que é o que vai acontecer na colonização, que a gente vai ver daqui a algumas aulas, tá? Aumentar a população, quanto mais gente, mais consumo. E incentivar as manufaturas nacionais, quer dizer, incentivar a industrialização. Vamos produzir mais coisa, que aí a gente pode vender para o outro pessoal. Então, com o mercantilismo, gente, com o nascimento do Estado absolutista, a sociedade vai mudar. Antes eu tinha aqui, ó, o clero e depois a nobreza. Agora eu tenho o rei e o clero e a nobreza estão aqui abaixo. Agora eles seguem as decisões do rei. O restante, burguês, artesão, camponês, trabalhavam para pagar impostos para sustentar os privilégios desse pessoal aqui. Então nasce uma nova sociedade, mas ela não é uma sociedade aí justa. Por quê? A sociedade, né, a grande parte do povo que está aqui trabalha para sustentar privilégio desses daqui, não tem retorno nenhum. Tá? Então essa daí é chamada pirâmide social do antigo regime. Beleza? Dá uma olhadinha aqui, vou mostrar para vocês aqui uma outra imagem, rapidinho. Aqui nós temos uma imagem, né, que representa exatamente aquilo que a gente estava falando, né? A gente tem o rei aí no topo, representado pela coroa, né, e tal, sentado no trono. A gente tem a nobreza e o clero. Quem são eles? Senhores das terras, tudo lhes pertence, não pagam impostos, mas recebem do povo. E lá embaixo o povo sustenta o clero e a nobreza, trabalha para pagar impostos a todos e trabalha para o rei nas obras e na guerra. Então, tudo que o rei decidisse tinha que ser cumprido aí pela população. Tinha muito mais coisa para falar, mas senão o vídeo fica muito grande, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, é só vocês me procurarem no WhatsApp, tá? Um abraço.